Oi, gente! Pra quem não me conhece ou pra aqueles que já se esqueceram de mim depois de todo esse sumiço meu aqui no YouTube, meu nome é Amanda. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho, depois meu filho já tem quase 7 meses e eu vim falar como é que foi minha experiência de parto aqui na Nova Zelândia. Para aqueles que não sabem, a questão de parto e via de parto e todas essas coisas aqui na Nova Zelândia é um pouco diferente do Brasil. Inclusive, eu tenho um vídeo bem legal que eu vou deixar nos cards aqui, falando sobre vários fatos importantes em relação à maternidade aqui na Nova Zelândia. Lá eu explico um pouquinho sobre as diferenças, como é a questão de maternity leave e várias outras coisas. Eu sempre quis o parto natural. E, gente, foi natural, natural mesmo, sem intervenção alguma. E assim, foi muito bom. Aqui eu não vou estar falando assim, dando um relato de parto sobre cada momento que aconteceu, de tanto que eu falei. Eu fiz isso no Instagram. Inclusive, se vocês não nos seguem no Instagram, siga lá, latitude.br também. E lá eu comentei, dei tipo um resumida de como foi todo o meu trabalho de parto, desde o momento que eu comecei a sentir as contrações, que estava claro que estava chegando o momento do Guinho nascer, até o momento que ele nasceu. Lá eu conversei muito sobre isso, detalhei bem como é que foi todo esse processo. E eu vou deixar lá, para quem tem curiosidade, um destaque chamado parto, que aí vocês podem dar uma olhada e ver direitinho como é que foi cada momento. Aqui eu vou dar uma resumida para poder explicar como é que foi, mas vou focar mais na questão do hospital, atendimento. Tô sem roteiro, vai ser da cabeça mesmo que eu tô lembrando como é que foi no dia. Só pra contar a experiência, como é que foi uma experiência muito positiva em todo o atendimento, desde o momento que eu cheguei no hospital, até depois que o Guinho nasceu, que a gente precisou, passamos por algumas coisas, que a gente precisou de mudar de hospital, assim, todos os dois hospitais, nós fomos muito bem atendidos e é sobre isso que eu quero falar. Para quem ainda não assistiu o vídeo de maternidade, aqui é diferente do Brasil, a gente não se consulta com o médico, a gente consulta com a midwife, que é como se fosse uma parteira. E é ela que faz o nosso parto. No meu caso, dando uma resumida, eu comecei a sentir contrações no dia 6 de maio, à noite, e eram por volta de umas 10 da noite, eu comecei a sentir algumas contrações, e eu imaginei, acho que tá chegando o momento. Então eu fui logo dormir para descansar, e como sempre, né, de madrugada, começou a apertar as contrações, eu liguei pra midwife e acabou que foi a backup da minha midwife, porque era logo no final de semana que a minha midwife tinha de folga, e aí ela tem a backup dela, eu liguei pra ela, expliquei direitinho que eu acreditava que tinha entrado em trabalho de parto e tudo mais, e aqui eles aconselham você a ficar em casa o máximo que você conseguir. E quando você estuda sobre o parto, sobre a fisiologia do parto, isso é muito interessante mesmo. Então eu fiquei aqui o máximo que eu pude. Por volta de 3 da manhã começou a apertar as contrações e eu fui pro hospital mesmo lá pelas 10 da manhã. Eu liguei pra ela me atendeu de madrugada e conversou comigo, eu expliquei como é que tava. Ela falou assim, não, beleza, tá bem no início do seu trabalho de parto, tanto que você aguentar. Quando começar as contrações ficarem bem ritmadas, a cada 5 minutos, por exemplo, contrações de 1 minuto, você me liga novamente. E aí eu fiquei por volta de umas 9 da manhã, eu liguei pra ela, porque eu já não tava aguentando mais, estava muito dolorido, e falei com ela, já tá muito dolorido e eu gostaria que você viesse aqui em casa. E foi o que ela fez. Ao invés de eu ir pro hospital, ela veio até a minha casa pra ver como é que eu estava, pra ver em qual estágio do trabalho de parto eu estava, pra mim poder ir pro hospital justamente no momento certo. Ela foi chegando aqui, eu tava por volta de uns 6 centímetros de contração, não, de dilatação, e ela falou assim, eu acho que tá ok, vamos pro hospital. O hospital é pertinho aqui, eu tinha decidido ter aqui em Queenstown mesmo. Então, assim, 5, 10 minutinhos de carro, a gente tava lá. E foi o que a gente fez, a gente foi pro hospital e ainda bem que eu liguei pra ela, que eu não tava aguentando mais, senão eu ia ter o bebê em casa. Porque eu acho que eu cheguei no hospital umas 10 para as 10, 10h47, o Hugo tinha nascido. Por eu ter optado pelo hospital de Queenstown, era, assim, certeza que não ia ter intervenção. Porque até para mim conseguir uma anestesia não seria possível nesse hospital. É só no hospital de Invercargill ou de Dunedin que eu conseguiria. Então a minha intenção não era ter qualquer tipo de intervenção, mas se eu precisasse também, inclusive eu vou conversar sobre isso com vocês no final do vídeo, dando a minha opinião sobre como eu vou fazer nos próximos partos. Mas eu cheguei lá e a minha bolsa estourou, tinha mecônio, para quem tá por dentro desse mundo
de parto e de ganhar neném, de como que funciona isso, tinha uma econe, então era uma coisa preocupante e isso nos preocupou no momento. A minha sorte é que minha bolsa estourou lá no hospital e foi assim, acho que nem meia hora depois o Huguinho nasceu. A gente não precisou ir para outro hospital nesse momento, porque dependendo de como fosse a situação, se demorasse muito para nascer, tivesse correndo risco de ter o sofrimento, né, do bebê, eu teria que ir de helicóptero para outro hospital. Graças a Deus deu tudo certo, o Huguinho nasceu. O Huguinho nasceu, eu fiquei lá o tempo inteiro com ele. Tivemos a Golden Hour, que é o bebê ficar no colo da mãe assim que nasce. Então ele nasceu. Elas esperaram também o cordão umbilical parar de pulsar para poder cortar. A única coisa assim que eu gostaria que tivesse sido um pouco diferente é que elas tivessem deixado a gente um pouquinho a só, sabe? Porque o Huguinho veio pro meu colo e a midwife ficou lá o tempo inteiro em cima de mim, perguntando como é que eu tava. Eu entendo que ela gostaria de saber, né, como é que eu tava, se precisava de fazer alguma coisa, saber se eu estava bem. Mas naquele momento eu acho que seria mais interessante deixar ali uma meia horinha, só eu, Juliales e o Huguinho, pra gente se curtir. Mas fora isso, foi tudo bem, foi super respeitoso. E aí depois que o cordão umbilical parou de pulsar, o Juliales cortou ele. E aí também teve todo esse processo até o nascimento da placenta. Foi muito tranquilo e mamou nas primeiras horas de vida dele. E depois disso, o Hugo foi pro colo do papai. O papai tirou a camisa, fez espelhar a pele com ele. E a midwife foi tomar conta de mim. Isso eu achei bem interessante, que tem todo esse cuidado com a mãe que acabou de ganhar um neném, tá ali de certa forma debilitada, né? Porque eu levantei na mesma hora, assim, depois que nasceu a placenta, eu levantei, já fui tomar meu banho super tranquila. Então eu tomei um banho, ela perguntou se eu estava bem e tudo mais. E aí foi todo aquele processo de pesagem do bebê e aí começou todo o rolê. E agora vou dar uma resumida mais ou menos, porque por causa do peso do Hugo, que estava um pouquinho abaixo quando ele nasceu com 2.410, a gente teve que ir para outro hospital. E aí, assim, sobre o atendimento nesse hospital de Queenstown, maravilhoso, atendimento maravilhoso. A gente teve um quarto só pra gente, e aí não tinha banheiro no quarto, mas logo à frente tinha um banheiro para compartilhar, com um chuveiro para tomar banho. Todas as midwives sensacionais, tanto a que me atendeu, porque no dia do parto, normalmente tem a midwife da mãe, né, que acompanhou a mãe, ou a backup dela, e uma midwife do hospital. A midwife que estava no hospital no dia do parto, assim, foi fundamental para mim. Ela foi, assim, muito, muito maravilhosa. Tanto no momento do parto, me encorajando e me ajudando, né, como também no depois. Porque a gente ficou, eu já estava pensando em ficar alguns dias, não voltar no mesmo dia, né, ficar 1, 2 dias no hospital, até para aprender a questão da amamentação. A minha midwife não, né, a midwife backup, ela foi embora e eu fiquei por conta das midwives do hospital, e aí elas trocam de plantão. E assim, foi muito bom porque a gente teve um tempo de se adaptar com o bebê, de entender como é que funcionava, mas por um lado foi ruim porque a gente teve que ficar no hospital um pouco mais do que a gente imaginava que ia ficar, porque o Huguinho não estava mamando. Ele nasceu um pouco menor do que o esperado, um pouco menor não, que ele nasceu grandinho, 50 centímetros, mas um pouco mais leve, né? Ele nasceu pesando um pouco menos do que o esperado e estava com dificuldade para mamar. Ele não conseguia sugar o seio e tirar o leite. Começou todo um processo de eu tirar o colostro na seringa e oferecer para ele, porque é uma parte da amamentação super importante, né? Eu tive muito leite para oferecer para ele, mas ele não se demonstrava interessado. E por causa disso, as midwives começaram a ficar um pouco preocupadas com ele. E a gente também, claramente, né? Porque era tudo muito novo e eu ficava, por que ele não tá mamando? E aparentemente estava tudo bem com ele, mas ele não mamava. E era muito quietinho também. E aí começaram a medir a glicose dele, e aí de 3 em 3 horas lá, furar o pezinho dele pra medir a glicose. Ele chorava e tentava dar o peito, ele não pegava. Então, assim, foi um momento meio estressante, desesperador e triste pra gente, preocupante, né? Mas, assim, principalmente essa midwife do hospital foi muito fundamental. Ela ficava o tempo inteiro com a gente no quarto, conversando e distraindo a gente, né? E ajudando nos cuidados com o Hugo também. Tivemos uma outra midwife que também fazia plantão,
lá que foi muito fundamental, que ela era especialista na amamentação, então ela ajudou muito na amamentação. Inclusive 2 vezes ela ofereceu de ficar com o Hugo algumas horinhas pra gente poder dormir e descansar. E assim, um atendimento excepcional, excepcional. Na questão do acompanhante, o Juliares pôde ficar comigo dentro do quarto. A alimentação, a gente tinha café da manhã, almoço e no final do dia era meio que um café da tarde e jantar, porque vinha muita coisa. O Juliares tinha direito a tudo isso também. E aí, quando foi... O Hugo nasceu no dia 7 de maio, quando foi dia 8 de maio, era dia das mães, então elas fizeram um pratinho pra mim com bolo, umas frutinhas, assim, sabe? Foi bem especial o atendimento, muito, muito especial mesmo. Só que, em contrapartida de tudo que o atendimento delas foram, tipo assim, especial pra gente, a falta de estrutura do hospital foi um ponto negativo. Porque quem mora aqui em Queenstown sabe que aqui não tem muito especialista. Não tinha um pediatra no hospital. O que elas faziam era manter contato com o pediatra do hospital de Invercargill, que era uma outra cidade, então ia comunicando, falando o que estava acontecendo. E foram assim, de 2 a 3 dias, acho que 3 dias nós ficamos lá e tentando fazer o Guinho mamar no peito. Ele não pegava, mas mamava na seringa, né? Então de 3 em 3 horas eu oferecia pra ele. Mas, assim, no quesito atendimento, eu não tenho o que reclamar, não tenho o que reclamar. Só que aí, por causa dessa falta de estrutura, a gente achou melhor, elas conversaram com a gente, achou melhor a gente ir pra esse outro hospital. E aí ficou naquela, será que tem a chance dele estar com alguma infecção? Por que ele não tá mamando? Elas não entendiam por quê. Elas falaram, isso tá além da nossa capacidade aqui como midwife. O que a gente poderia fazer por ele, a gente já fez. Agora eu acho melhor ir vocês irem para um hospital que tenha um pediatra para poder olhar ele. Vamos levá-lo para outro hospital e vamos chamar um helicóptero. Ai, o Guinho acordou, gente. Peraí que eu vou pegar ele. Daqui eu escutei o chorinho dele. Olha a cara amassada dele, gente. Ô, filho. Que isso, cara? A gente começou a introdução alimentar e ele tá assim, soltando muito pum. E tá cagando muito também. Né, filho? Mas tá aqui o neném. Olha o tamanho desse neném. E agora que a mãe dele tá vindo aqui falar de como foi o parto dele. Né, filho? Vou ficar com ele aqui um pouquinho. Vamos ver se ele vai deixar a mamãe terminar de gravar. A midwife achou melhor procurar um helicóptero. E aí a gente esbarrou em outro problema, que é a questão do tempo. E aí, quando tem necessidade, alguma coisa mais séria ou alguma coisa urgente, eles ligam pro helicóptero. O helicóptero vem pra cidade, pega o paciente no hospital e leva pro hospital mais próximo aqui, que costuma ser ou em Invercargill ou em Dunedin. Só que tem um ponto que às vezes atrapalha, que é a questão do tempo. No dia tava com muito vento e tava chovendo, o helicóptero não conseguia vir. Aí a gente ficou assim um dia inteiro, ela comunicando com o hospital e o hospital também tentando entender qual que era a necessidade de buscar, se era realmente necessário buscar ele de helicóptero, porque aparentemente ele estava bem. Então o hospital não estava entendendo a necessidade de buscar ele de helicóptero e ainda assim num tempo ruim. Mas a midwife meio que brigou pra vir buscar ele, né? No quesito atendimento, nada a reclamar, nada a reclamar. Foi um parto extremamente respeitoso. Foi um parto em que eu fui a protagonista. Elas estavam ali só para me auxiliar. Deixaram todo o espaço, os Juliares o tempo inteiro comigo, me ajudando. Foi um parto dos sonhos. Só que depois foi o que fez a gente pensar e tomar a decisão que... Desculpa aí, gente. E tomar a decisão que o melhor pra gente nos próximos partos é já ir pra um hospital especializado, que foi essa falta de estrutura, né? De não ter um médico especializado aqui, porque foi chegando lá e todos os problemas se resolveram. Graças a Deus, assim, não era nada sério, o Hugo não tinha nada sério. Chegamos lá, a enfermeira foi todo aquele processo, começar todo aquele processo de novo de tentar fazer ele amamentar no peito, e ele tava com dificuldade de mamar. A enfermeira simplesmente veio pra mim com um bico de silicone e falou assim, vamos tentar? E o Hugo mamou na mesma hora.
Na mesma hora que a gente colocou o bico de silicone, ele mamou. Aproveitamos e fizemos vários testes, igual o teste do ouvidinho. A prática aqui é, de tempos em tempos, o pediatra vem pra cidade, aí todos os bebês vão pra poder checar. E aí a gente já tava lá, o pediatra checou ele todo, fez o teste do ouvidinho, fez o teste também do quadril. Então a gente aproveitou e fez várias coisas. E ficou mais um dia lá, um dia e uma noite pra poder acompanhar e ver se estava tudo bem mesmo, né? E ele foi mamando e mamou tanto, mas tanto, que ele saiu do hospital pesando mais do que quando ele nasceu, que é uma coisa bem difícil de acontecer. Atendimento lá no hospital de Invercargill também maravilhoso, as duas enfermeiras, porque o tempo que a gente ficou lá foi plantão, né? De manhã ficava uma e à noite ficava outra. Excepcionais também, ajudando em tudo. No quesito estrutura hospitalar, lá era muito bom também. A gente tinha um quarto só pra gente, o quarto tinha banheiro também com chuveiro. A comida também, o tempo inteiro vinha gente perguntar, vinha ou a enfermeira ou as pessoas responsáveis pela comida. Além do café da manhã, do almoço, elas vinham com uma listinha do que tinha, a gente poderia escolher o que a gente queria, tanto eu como o Juliales também tinha direito. Agora, se eu não me engano, lá em Invercargill a gente tinha, ao invés de almoço, a gente tinha um voucher para poder ir na lanchonete lá do hospital e comprar o que a gente queria. Fora isso, elas vinham no quarto, perguntavam se a gente queria um café, um chá, alguma coisinha assim, tinha tipo uma mini cozinha lá também. E assim, nossa, atendimento maravilhoso também, maravilhoso. Não tenho nada a reclamar, nem daqui, nem de Invercargill, mas provavelmente num próximo parto, assim que a gente sentir que tá pra nascer, né, se a gente continuar nessa cidade, a gente vai ir pra Invercargill, mais pela questão de estrutura, sabe? Igual, tudo correu super bem no parto do Hugo, não tivemos intervenção nenhuma, foi tudo de forma natural. Mas eu sinto que se eu tivesse que passar por alguma intervenção, poderia haver alguma complicação. Eu conheço várias mães, né, que passaram por essa experiência de ter que ir pra Invercargill depois que já tinha começado o trabalho de parto aqui, por algum motivo, né, que ocorreu tudo bem, mas tanto para essa questão do parto como também o depois ter acesso a profissionais especializados, eu acredito que vamos para lá primeiro, assim, já vamos logo de cara para esse hospital de Invercargill. Mas no quesito assim, atendimento, não temos nada a reclamar. E foi tudo gratuito. Lógico que está dentro de parâmetros, né, que eu explico direitinho no vídeo sobre a maternidade, mas não tivemos que pagar nada, absolutamente nada. Nem a questão do helicóptero, nem nada, tudo é coberto porque tínhamos visto, né, que nos dava acesso a toda essa estrutura, né, de graça. E era isso, gente. É um vídeo, assim, mais falado mesmo, sem muito roteiro, mas pra contar mais ou menos como é que foi a minha experiência aqui, né. Eu fiquei em casa até o último minuto, quase, porque eu cheguei no hospital com menos de uma hora, o Guinho nasceu. E foi muito bom ter esse momento só eu e o Juliades aqui. E foi muito bom, assim, foi uma experiência ótima pra gente. A gente teve uma experiência muito boa com parto aqui, com parto normal aqui na Nova Zelândia. Tudo muito respeitoso. Pelo que eu escuto, meio que um padrão daqui. Esse respeito no momento do parto, respeito com a mulher, essa falta de intervenção, é um padrão aqui da Nova Zelândia. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que tenha sido esclarecedor. E era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, já sabe, clica no gostei. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. E era isso, pessoal. Comenta aqui se vocês querem saber como é que foi os dias, né, os primeiros dias, porque o atendimento também foi muito bom com a midwife. Se vocês quiserem saber, comenta aqui embaixo que eu gravo depois pra vocês. E era isso, até o próximo vídeo. Tchau! Que delícia! Oi, Huguinho! Oi, Huguinho!